aqui com a professora que está aqui com a gente, entrou em contato com a gente. A gente já tentava, né, trazer a Kelinha, como é chamada, né? A Ana Kelly, trazer aqui para conversar com a gente, para bater esse papo, para mostrar que inclusão social não é só um projeto, não é só uma fala, não é só um discurso. Inclusão social é preciso, é necessária, porque as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas são capazes, sim, de estarem no convívio dos demais. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, professora. Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão acompanhando o seu programa. Michele, é uma honra para mim, para a Ana Kelly, estar hoje aqui no seu programa. A gente já estava ansiando esse momento, né? Estávamos desejando estar aqui para falar sobre a importância dos deficientes na sociedade. Para muitos, os deficientes são pessoas incapazes. São aquelas pessoas que ficam num canto esquecidos. E a Ana Kelly veio para mostrar a importância da pessoa com deficiência na sociedade. Que é possível você realizar seus sonhos. É possível você chegar onde você quer. E esse desejo, eu sou professora de Educação Especial do município de Araçagi, a qual mando um abraço para a minha secretária de Educação, a Rosa Marinho, que está apoiando o nosso projeto. E como eu trabalho todos os dias, Michele, com pessoas deficientes, com crianças deficientes, eu conheço a realidade que eles enfrentam. Sabe do potencial que eles têm. Exatamente. Também. Tanto que eu tenho uma aluna surda também, que tem 15 anos, essa jovem. Então, eu observando todo esse meio social ao qual eu estou vivendo, eu fiquei me perguntando, o que fazer para ajudar? Aí, a Ana Kelly é minha amiga desde pequenininha, desde a infância, e como agora é vereadora, eu imaginei, eu disse, Ana Kelly é a porta que se abre para a gente poder ajudar essas pessoas. Então, de início, eu sentei com a Ana Kelly e falei carinhosamente, Kelinha, vamos fazer um projeto para a gente começar a trabalhar com os deficientes. E que projeto é esse? Estamos no mês de setembro, o mês da inclusão social. 10 de setembro foi o Dia Nacional da Libras, que a gente conhece como a L1, que é a língua dos sinais para os deficientes. Dia 21 é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E dia 26 é o Dia do Surdo. Então, eu falei, nada melhor do que a gente comemorar o mês da inclusão social em Araçagi. Sentei com a prefeita do município, ela abraçou a causa. Eu disse, então, agora é a hora. Em parceria com a FUNAD, na pessoa de Simone Jordão, a presidente, que é muito minha amiga, na pessoa de Cristina e Lenice, que são as assessoras, sentei com elas e elas disseram, Beth, esse é o caminho. Essa é a porta que vocês têm para ajudar os deficientes de Araçagi. Então, a gente marcou o primeiro encontro municipal em comemoração ao mês da inclusão social, que será agora sexta-feira, às 8h30 da manhã, no ginásio Onildão, onde teremos, Michele, a participação de várias autoridades estaduais e municipais, falando sobre os direitos que regem as pessoas com deficiência. E mostrando que essas pessoas têm capacidades, né? E ao mesmo tempo, tentando derrubar essa barreira do preconceito criada, né, pelas pessoas que já condenam, né? É deficiente físico, é deficiente visual, tem algum tipo de deficiência, não serve para nada. E é exatamente o contrário. Essas pessoas têm um poder de concentração muito grande e de se dedicar a tudo aquilo que fazem. Exatamente. Michele, a LBI é a lei que rege os deficientes e ela dá essa segurança para as pessoas com deficiência. Você vem em Araçagi, nós temos, segundo o levantamento que eu fiz, nós temos 46 alunos sendo assistidos pela educação especial. Nós temos 210 sendo assistidos pela Secretaria da Saúde, que são deficientes que não estudam, né? São deficientes assistidos pela saúde. Então, eu vendo todo esse cenário, eu imaginei, será que no meio de todas essas pessoas não tem uma ou mais de uma que possa ser um exemplo, como a Ana Kelly? Então, pensando nisso, a gente está levantando essa bandeira em Araçagi, na Paraíba e no Nordeste. E aí, entrei em contato com a Isabelle, que é a vereadora também eleita aqui no Brasil, no Paraná. Só são duas, né? Só são duas, Michele. Olha só, gente, a importância da Ana Kelly no cenário político do Nordeste hoje. Ana Kelly representa não só Araçagi, Ana Kelly representa a Paraíba e o Nordeste. Entrei em contato também com a Priscila Gaspar, que é assessora direta da Michele Bolsonaro, porque a gente já está programando um encontro com a Michele Bolsonaro
a Ana Kelly e a Isabelle, porque esse encontro é muito importante para falar sobre acessibilidade a nível Brasil. E é uma honra termos a nossa Ana Kelly, que representa o nosso povo, Michela, a nossa região. Pois é, então vamos conversar com ela, né? Vamos. Com essa jovem bonita, destemida, né? Eu soube que você estava, Ana Kelly, muito ansiosa por esse momento de hoje, né? Por essa entrevista. E eu confesso a você que eu também estou muito ansiosa, porque é a primeira vez que eu converso, que eu entrevisto uma pessoa que é surda e muda. E eu quero saber como é que você se preparou para esse momento de hoje. Michele, fazendo uma ressalva, eles não são surdo e mudo, eles são surdo. Só surdo. É assim, é uma coisa que vale a gente ressaltar. Muita gente fala surdo e mudo. Eles não são mudos, eles são só surdos, porque eles falam através das mãos. A gente usa uma frase que diz assim, as mãos que falam. Então é bom ressaltar que a gente em reuniões também, quando o Kelinha participa e fala assim, chegou a mudinha de Naldo. Falam isso, chegou a mudinha de Naldo, então ela não é, ela não é muda. Já foi candidata a vereador. Naldo tem toda uma história, né, no município de Araçagi. Kelinha é fruto disso, então surda. Então pronto, deixa eu conversar com Kelinha e saber como é que ela se preparou para esse momento de hoje. Então, eu fui contemplada, né, pelo povo de Araçagi. Me deram o primeiro mandato, então, assim, eu tenho uma história de vida familiar também. Meu pai trabalha na prefeitura, foi candidato a prefeito, também é vereador. Então, assim, a mãe também. Então, a gente tem uma trajetória política. E indicaram meu nome na família e eu fui. Aceitei o desafio, agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço aos meus eleitores. E a gente precisa realmente fazer alguma coisa por Araçagi. E a gente realmente não tinha deficiente representando, então, na Câmara, um representante deficiente. Então, assim, muitas coisas a gente precisa fazer em relação aos surdos, síndrome de Down e outras deficiências. Então, a gente precisa fazer uma história diferente na Araçagi. Como que a gente pode melhorar a vida do surdo? Então, percebi, observando, que falta algumas conquistas para a comunidade deficiente de Araçagi. E, junto com a amiga Beth, também ela é intérprete também de Libras, e a gente conversou sobre esse projeto. Fiquei muito empolgada, muito feliz. Eu vim observando a necessidade e, junto com as ideias dela, a gente fez um somatório de projeto e a gente vai, eu agradeço a Deus pela vida dela e vamos lutar para fazer algo melhor para Araçagi. Pelo que a gente observa, a empolgação é que não falta, né, de você. E aí, de onde vem toda essa empolgação diante de todas essas barreiras que você tem e que você enfrenta, né? Primeiro no olhar, né? Acho que você detecta primeiro, antes das pessoas verbalizarem, detecta a surpresa e o preconceito das pessoas no olhar, na expressão do rosto. Desde criança, né, que todos os deficientes, nós deficientes, eu também sofro bastante, minha família muito me motivando. Então, outras pessoas, coitadinha, bichinha da surda. Então, surdo mudo, ela é mudinha, ela não faz nada. Não. A família acreditou em mim. Então, nós temos também pessoas surdas na família. Então, vencemos o preconceito da sociedade. Então, assim, chega de preconceito, sociedade. Essa é a minha mensagem de hoje. Então, vamos acreditar no potencial do deficiente, da pessoa com deficiência. Então, nós somos capazes. Olha aqui, eu estou aqui, eu sou capaz. Então, as pessoas realmente ficaram caladas quando eu fui eleita. Então, assim, faço faculdade e a gente tem que avançar em espaços e fazer acessibilidade. E também fazer a nossa defesa enquanto pessoa com deficiência. Não precisamos de peninha, precisamos de espaços, precisamos ser os protagonistas da história.
Então, as pessoas às vezes não sabem o termo correto que a comunidade surda gosta de ser chamada. Então, eu informo nessa manhã, chame surdo e não surdo-mudo. Nós falamos com as mãos. Eu peço Divulguem para outras pessoas. Nós não tenham preconceito com deficiente. Na pessoa com deficiência, ela é capaz. Somos pessoas iguais, somos diferentes nas diferenças, mas nós somos iguais. Nós temos uma cultura própria, comunidade surda. Então, vamos avançar, vamos parar com esse preconceito. Frequentar a faculdade, quais são os desafios do dia a dia, como foi estudar, estar em sala de aula com os outros alunos que se comunicavam. Você era deixada de lado em algum momento pelo fato de não falar? Não é fácil, né? Foi muito difícil eu ingressar na faculdade, então os professores não conheciam a pessoa surda, então no começo sofri bastante, mas regacei minhas mangas, minha família me apoiando, como sempre. Eu quase desistia, mas não desisti e assumi, aceitei o desafio, venci os limites, então coloquei um processo de que não tinha intérprete, não tem acessibilidade na universidade, mas regaçamos a manga, trabalhamos e procuramos os nossos direitos, reivindicamos enquanto família e conseguimos, né? Então, hoje eu tenho um intérprete de Libras e o intérprete ficou meio no começo, mas nós conseguimos trilhar o caminho juntos e hoje a Universidade Federal é acessível a Libras. Nós precisamos incluir na sociedade, já que eles nos excluem. Então, a gente precisa entrar, inserir na sociedade. Então, os professores também é muito importante que aprendam também a língua de sinais. Vamos à luta, somos capazes. Ou seja, é preciso que até o ensino superior se prepare, né? Os professores se preparem para incluir esses alunos que têm essas necessidades especiais. Eu pergunto o seguinte a você, Kelinha, se você tem consciência dessa importância que você tem no cenário político, não digo nem na região Nordeste, mas no país inteiro, né? Porque só são apenas 2 pessoas com deficiência surda, né? E que tem um mandato eletivo, ou seja, o grito pode ir mais longe, né? Tem muito mais força. Você tem consciência dessa importância e como é que você trabalha com isso para que isso não te tire, né, das tuas origens, das tuas raízes, para que não desvie você do foco que é lutar pelas pessoas com deficiência e não virar uma estrela, né? Uma estrela com uma deficiência. Jamais eu tenho esse pensamento de virar estrela, né? Então, assim, eu não tinha essa oportunidade. Eu fui excluída também na sociedade. Eu vivi essa realidade. Hoje eu quero abrir as portas e quero fazer projetos para que realmente as pessoas com deficiência sejam inseridas. Antes a gente não tinha tanta tecnologia, hoje nós temos tecnologia, então eu e Isabelle, eu tenho sempre contato com ela, nós fazemos trocas de projetos, a gente conversa, então assim, também Priscila Gaspar, a gente sempre conversa, troca experiências. Não é fácil, ainda, mesmo sendo política, sendo vereadora, não é fácil, mas nós vamos avançar e conseguir novos espaços. Como é que, em menos de um ano, como vereadora, né, de fato, de direito, eleita pelo voto das pessoas lá em Araçagi, quais os projetos que você já apresentou? O que é que você fez de diferencial do que os vereadores que já passaram lá pela Casa Legislativa de Araçagi? O que é que você está fazendo de diferente?
não só, eu já fiz alguns requerimentos e projetos, mas o meu foco principal também são aquelas pessoas pobres que estão lá na região, e eu me preocupo bastante com a água, né, naquela região, porque eu trazendo a água para as pessoas, para os agricultores, para as pessoas pobres, também eu vou estar ajudando aquelas pessoas também que estão em famílias que são deficientes. Então, assim, alguns projetos também daquela região, de Araçagi, alguns municípios, fiz alguns requerimentos em relação à quadra de esportes também, para outras, as pessoas carentes da região, e a gente vai estar fazendo mais projetos na área de deficientes, e vamos estar organizando esses projetos, e vamos avançar cada vez mais. Não é fácil, às vezes o mandato no interior é um pouco difícil, porque nós não temos assessores intérpretes, só tem Josi para tanto fazer a sessão acessível, também está me apoiando com os projetos, com os requerimentos, então não é fácil, então é bem complicado, a gente precisa de ter uma equipe para trabalhar, para poder fazer outros projetos. Nós só temos um intérprete lá, então nós precisamos de 2 intérpretes. Então, Beth está sendo um apoio muito forte com a gente. Então, assim, no começo não foi fácil, que a gente está ainda ensinando como o pessoal deve aceitar a questão da acessibilidade. Então, está sendo bem difícil esse primeiro ano de mandato. Então, infelizmente, nós não temos intérpretes fluentes na região. Graças a Deus, eu tenho um Beth que ela consegue se comunicar comigo e a gente tem essa interação e tem um grupo de pessoas lá que a gente está fazendo realmente alguns projetos, mas assim, não é fácil, não foi fácil esse primeiro mandato. Esse primeiro ano de mandato. Essa falta de intérprete te angustia, te dá essa sensação de estar presa, calada, sem poder botar para fora tudo isso que passa na sua cabeça? Como eu disse, o primeiro ano foi bem difícil, mas a gente conseguiu colocar um intérprete lá, a Josi está comigo. Então, só que a gente está pleiteando para mais um intérprete, para 2 intérpretes. Nós temos, na verdade, 2 intérpretes lá, mas só um remunerado, porque não tem condições de fazer só um trabalho com um intérprete só. Então, assim, não está sendo fácil. Então, assim, nessa pandemia não está sendo muito fácil, porque as nossas sessões, nossas reuniões é terça e quinta. Então, Josi é de João Pessoa, então nós estamos... ela tá online, tá em João Pessoa, como agora. Então, às vezes eu não consigo interagir com as pessoas da Câmara, então isso gera angústia. Então, eu preciso que realmente tenha um intérprete presencial junto comigo, nesse momento de pandemia difícil, mas eu sou surda, então, assim, eu quero interagir com as pessoas, quero conversar, eu escuto com os olhos, quero saber o que as pessoas estão falando, o que meus pais estão falando, o que as pessoas que estão ali na Câmara nos visitando estão falando. Então, assim, não é fácil, né? A pessoa surda não é fácil, a gente precisa realmente ter acessibilidade cada vez mais. Então, eu sofro bastante com essa angústia de não ter acessibilidade direta na minha região, mas a gente está aqui para brigar, para alcançar os espaços. Então, o ideal seria 2 ou 3 intérpretes para fazer toda a acessibilidade, todo o trabalho, mas vamos avançar. Eu pergunto o seguinte, e aí eu não sei se isso pode ser interpretado como legislar em causa própria,
de fazer um requerimento para que a Câmara de Araçagi, ela disponibilize, né, ela contrate um intérprete de Libras para que você possa ser entendida durante as sessões. E se há o projeto, né, se há o interesse, ou se é utópico pensar, por exemplo, em a gente chegar, ou uma pessoa com deficiência, por exemplo, surda, chegar num estabelecimento comercial e lá ter alguém preparado para atender a essa pessoa. Então, assim, só para deixar claro, né, que já tem um intérprete, já tem um contrato do intérprete na Câmara dos Vereadores, sim, né, já tem essa pessoa, né, que é Josi, só que eu preciso de mais uma intérprete lá, tá? E realmente eu já estou elaborando o projeto para a questão dos acessos dos surdos nas lojas, nos bancos, né, e em alguns lugares públicos. E é muito complicado para mim, enquanto pessoa com deficiência, ficar escrevendo. Então, muitos surdos não sabem o português como segunda língua. Aliás, como segunda língua. Então, nos bancos, às vezes eu chego lá, não tem como se comunicar. Como é que eu vou me comunicar? Sempre ir com acompanhante? Não, eu quero ser autônomo. Eu quero ir sozinho. É preciso que eles saibam língua de sinais. Preciso o banco se adequar à nossa realidade, até a nossa comunicação, aprender alguma coisa, pelo menos entender o que a gente quer. Infelizmente, existem pessoas que até se aproveitam das pessoas surdas. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação à comunicação e a gente precisa ter muito cuidado em todos os lugares públicos. Então, assim, até a questão da pessoa com deficiência, um cadeirante, como é que ele vai ter acesso à loja, se tem escada? Então, as barreiras arquitetônicas, então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Falta muito para chegar à acessibilidade. Michele, vale ressaltar a importância da acessibilidade em todo o comércio, em todas as cidades. Para citar um exemplo para você, quando a gente sentamos com a prefeita de Araçagi para falarmos sobre o local onde seria o evento, não foi encontrado nenhum ambiente público com acessibilidade. Nenhuma casa de recepção tem acessibilidade. Aí eu fiquei imaginando, se você organiza, Michele, um casamento em um determinado salão de recepção e você convida um amigo seu cadeirante, como ele vai ter acesso? Não, que constrangimento. Então, isso aí são tudo são projetos que eu e a Ana Kelly estamos elaborando para ser desenvolvido, ser apresentado na Câmara e depois ser passado para a prefeita. Isso é muito importante, Michele, não só para a cidade de Araçagi, pessoal, mas para todas as cidades. A importância da acessibilidade. Às vezes, não é só em uma loja, mas em várias repartições. O deficiente chega e não tem como ele entrar, porque automaticamente ele é impedido pela estrutura física do ambiente. Então, isso aí vale ressaltar para todos que estão acompanhando o programa nesta manhã, ficar em alerta. Vamos pensar no próximo? Vamos abrir os nossos olhos e saber que, do mesmo jeito que eu tenho o direito de adentrar aquele ambiente, ele também tem. As entrevistas que ela participa também, isso aí é na Câmara Municipal. Olha, essas são imagens que a gente está vendo aí, né? Da vida ativa que a Ana Kelly tem, primeira vereadora surda eleita em todo o estado da Paraíba, também na região Nordeste. Ela tem uma vida intensa, ativa e mostra que
que tem muita vontade de viver, de mostrar todo esse potencial, que infelizmente não pode ser verbalizado, mas aí ela vai quebrando essa barreira. Esse aí é o Naldo, né, o pai dela, que tem uma história política lá em Araçagi, foi candidato a prefeito, foi candidato a vereador, não conseguiu êxito nas eleições das quais ele participou, mas aí acredito que Kelinha era o que faltava, né, para colocar isso em prática. E está aí, né, mostrando o quanto ela é capaz, o quanto ela pode fazer, o quanto ela é inspiradora, não só para as pessoas com deficiência, tá, mas para nós mesmos, tá, que não temos nenhum problema físico, mas que muitas vezes o problema é mental, né, de achar que eu não posso, que eu não devo, que está muito difícil. Se para nós é difícil, imagine para essas pessoas, né? E então a Kelinha, ela dá uma lição de vida, mesmo sem falar, dá uma lição de vida extraordinária, extraordinária. E além de tudo é linda, né? Além de tudo é linda. Então, muito obrigada, Kelinha, por estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe e venha mais vezes aqui no nosso programa. Não só nesse mês de setembro, né, que é o mês, né, dedicado, né, professora, à inclusão social. A gente espera tê-las aqui em outras ocasiões para a gente falar de outros projetos bacanas que eu tenho certeza que serão apresentados. Eu quero agradecer por esse espaço, né? E realmente eu estou seguindo, né, o modelo da minha família, e eu também tenho uma empatia demais pelas pessoas, então assim, estou mostrando realmente o meu amor pelo povo, né? Então assim, eu quero fazer muito mais e eu quero fazer uma data diferente. E eu estou muito feliz por este momento, por essa oportunidade, estou muito emocionada. Muito obrigada por este momento. Professora Elizabeth, muito obrigada também por ter proporcionado esse momento aqui para a gente e para as outras pessoas que estão assistindo, para as outras que ainda vão assistir, né? Essa aula de capacidade, que todos nós somos capazes, com deficiência física ou não. Michele, eu que agradeço a você. Eu já conheço você há muito tempo, sei do seu potencial na imprensa paraibana. Eu agradeço a você pelo espaço concedido a mim e a Ana Kelly. Agradeço, Michele, de coração a prefeita Josilda Macena, porque é uma prefeita que está apoiando a acessibilidade. Ela não está colocando impedimento em nada, ela está abraçando a causa. A gente leva projeto e ela, com a maestria muito grande, ela aceita e ela nos ajuda. Então, eu quero agradecer esse espaço concedido a você, a mim e a Ana Kelly. E eu creio, Michele, que, assim como a Ana Kelly, muitos outros deficientes poderão ir muito longe. Eu agradeço a você por essa oportunidade que você nos concedeu. Eu agradeço. E só reforçando o convite, né? Sexta-feira pela manhã. Vai ter uma live também, né? Vai ser transmitido pela live, pessoal. Quem puder acompanhar, será na página da Prefeitura Municipal de Araçagi. 8h30 da manhã, essa live está disponível. Então, quem quiser acompanhar, acompanhe. Será muito interessante. Vocês irão ouvir as pessoas falarem sobre a Lei 11.796, que é a lei que rege o surdo, a Lei 11.132, que é a lei da luta das pessoas com deficiência. Vocês vão saber o que é o BPC, todo o direito que o surdo tem. Então, acompanhe a live, será transmitida pela página da Prefeitura Municipal de Araçagi. Se Deus quiser, um grande abraço, viu? Até a próxima. E convido você, Michele, Marcos, sua equipe, para se fazer presente no evento. Se Deus quiser. Um beijo, Naldo, para você também. Gente, um abraço. Todo dia é um desafio novo que a gente tem pela frente, né? Esse foi o primeiro de entrevistar uma pessoa surda. É claro que a gente já teve no nosso convívio uma pessoa surda, em que não tinha essa didática que ela tem, né, da Libras, mas que a gente aprendeu a se comunicar e a dizer o que cada um queria. E é interessante como o olhar, os gestos, eles falam muito mais do que até as próprias palavras, né? Então, a gente já tinha essa convivência.